Bom dia, graça e paz, queridos, tudo bem? Esse vídeo que nós vimos agora fala sobre mutualidade. Fala sobre nós vivermos a vida em comunidade. Sobre como a gente pode ajudar e impactar as pessoas que estão ao nosso lado. E essa é a nossa série de mensagens, Allelon, né? Uns aos outros, vivendo a vida em parcerias. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre acolhimento. Aceitar e acolher uns aos outros. Vocês acham que esse tema é relevante? O que vocês pensam? Será? Vamos entender então. Vamos dar uma olhadinha aí. A gente trouxe uma apresentação, tem uns dados aí que eu já queria mostrar para vocês. Porque nós vivemos, queridos, e essa é uma constatação, eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas a nossa cultura, ela tende a ser seletiva. A nossa sociedade, ela tende a ir selecionando as pessoas por performance, ok? Então as empresas, elas vão selecionando os melhores profissionais, né? As competições vão selecionando os melhores atletas. O mundo digital vai selecionando os que têm mais visualizações. E isso é natural, ok? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente entender um pouquinho do que eu estou falando. No ano de 2020, nós tivemos 76 mil divórcios no Brasil. Isso porque só está contabilizado os que se casaram, né? O problema é que hoje, muito mais pessoas se juntando do que se casando, né? Então, o dado é muito maior. 2021, nós estamos hoje com próximo de 14 milhões de desempregados, ok? Em 2020, os dados fecharam em 220 mil desabrigados. Nós estou falando de Brasil, tá? E nós temos hoje cerca de 8 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade. Ou foram abandonadas, ou foram abusadas, ou estão em tráfico infantil, em trabalho infantil, ou estão nas ruas com os próprios pais, enfim. Ou estão nos abrigos. Ok. Bom, eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor sobre cada situação dessa, porque cada um tem a sua história, né? Mas o fato é que isso é uma constatação. Nós constatamos com esses dados que a nossa cultura, ela vai selecionando as pessoas e ela vai descartando os demais. Essa é a verdade. Então, quando nós descartamos um relacionamento, né, é porque em algum momento nós decidimos não aceitar a diferença do outro. Ok? Claro que existem situações que justificam, não estou dizendo que não, mas os números são gritantes, né? 14 milhões de desempregados é porque ao longo do caminho eles foram sendo selecionados e descartados pelas empresas, ou pela economia, ou pela sociedade. Pessoas foram descartadas e crianças foram descartadas em algum momento pelas suas famílias ou pela própria comunidade maior. Bom, esse é um fato, ok? Mas nós estamos aqui para uma palavra de esperança. O Evangelho, ele traz boas novas. E a boa nova é que o nosso Pai, diferente da sociedade que exclui, que separa, que divide, o nosso Pai, ele acolhe. Ele é um Pai acolhedor. O salmista falando sobre isso diz assim, olha, ainda que o pai e a mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Jesus, quando esteve aqui, ele era procurado pelas multidões, porque ele tinha uma palavra de poder, uma palavra de transformação.
E diferente de muitos que talvez fugiriam das multidões, porque as multidões dão trabalho, né? As multidões te exigem energia, tempo, né? Te exigem recursos. Diferente, Jesus os acolhia, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Este pai acolhedor também espera que os seus filhos sejam acolhedores. Jesus trazendo uma parábola sobre os últimos tempos, parábola do reino de Deus, ele diz que naquele dia os salvos serão acolhidos pelo Pai. Os salvos serão recebidos nos céus, serão aceitos na família de Deus eternamente. E uma das características que esses filhos, esses salvos terão, é esta: eu tive fome, diz Jesus, e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Percebam que esses verbos que estão destacados aí em negrito, deram, vestiram, cuidaram, visitaram, acolheram, são todos verbos de aproximação. São verbos de cuidado, são verbos de atenção ao outro, não de exclusão. São verbos de pessoas que estavam pensando no próximo. Muito bem. Eu quero ler um texto com vocês. Se vocês trouxeram a Bíblia aí, ou os aplicativos, por favor. Vamos abrir em Romanos 15, porque é um texto que a gente vai usar de base aqui para falar sobre acolham e aceitem uns aos outros. Apenas 3 versículos, do versículo 5 ao 7, diz assim, olha: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo conclui, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Muito bem. Então esse texto aí, que nós vamos usar como texto base, nós podemos dividir o versículo 7, que é o que nós vamos dar mais ênfase, nesses 3 pilares aí. Missão, modelo e motivação. A missão está em aceitar uns aos outros. É uma grande missão, porque nós estamos inseridos numa cultura seletiva, numa cultura que exclui, numa cultura que vai deixando os outros para trás, e que eu vou avançando. E aí Jesus nos ensina a vivermos a termos uma mudança de mente e a pensar nas pessoas agora com aceitação, com acolhimento. Então é uma grande missão para nós, ok? Mas essa missão, ela tem um parâmetro. Alguém nos ensinou a fazer isso. Alguém nos deixou o modelo. Cristo, da mesma forma como Cristo nos aceitou. Este é o modelo da nossa missão. E esta missão tem uma motivação, tem um propósito, tem uma finalidade. Ela não é feita de qualquer jeito. Ela é feita para que Deus seja glorificado. Ok? Então, caminhando nesses 3 pilares, o primeiro vai falar então de aceitação aos outros, porque esse não é um tema novo para nós. Esse é um tema que desde o Velho Testamento, há 3.000 anos atrás, nós vamos ver aí o quanto a palavra já dava ênfase no acolhimento. Nós vamos ver que na lei mosaica isso já estava lá. O cuidado com o órfão, o cuidado com o estrangeiro, acolha o visitante, dê atenção para a viúva, receba os excluídos. Sempre esteve lá na lei mosaica. Não é algo novo. Cristo apenas deu mais luz, deu mais ênfase. Ok? Muito bem.
Agora, quando nós pensamos num cristão acolhedor, nós podemos aplicar isso de várias formas. E aí eu queria construir com vocês um pouco dessa dinâmica prática aí na nossa vida. Nós podemos ser um cristão acolhedor no nosso ambiente profissional. Quando chega um funcionário novo, né? Quando tem alguém novo no departamento, quando há uma fusão de áreas, porque nós tendemos a ser exclusivistas. A gente quer sempre respeitar, aliás, administrar de uma forma que o nosso departamento, a nossa equipe, o nosso time esteja sempre sendo o destaque. É isso que a gente aprende, ok? Então esse sentimento de acolher, de aceitar, de compartilhar, é algo meio estranho no mundo corporativo. Mas o cristão não deixa de ser cristão acolhedor na empresa. Ou lá você veste uma outra roupa, uma outra capa e deixa de ter os valores do reino. Não é assim. Nós podemos e devemos ser cristãos em qualquer ambiente. E o acolhimento, ele passa por todas as áreas. Então, quando Deus nos chama para nós acolhermos nas nossas relações, nas nossas amizades, porque há colegas de trabalho que são problemáticos, e são mesmo, né? E nós queremos o quê? Nos afastar, porque a gente tende ao conforto, a gente quer sempre buscar paz e segurança, é isso que nos conforta, não é? Então, quando a gente vê uma pessoa meio problemática, a gente já vai dando um passinho assim para o lado, assim, ó. Entendeu? Aí a pessoa faz um chilique lá, você dá um passinho mais para cá. Aí a pessoa gera uma confusão lá na empresa, você dá outro passinho. E a gente vai excluindo as pessoas do nosso relacionamento porque é cômodo para nós. Mas o cristianismo nos desafia a fazer o contrário. Enquanto todo mundo estiver se afastando daquele estudante que está lá causando lá no grupo da faculdade, você vai buscar um voto de aproximação. Você vai ligar para ele quando ninguém estiver ligando. Você vai chamá-lo quando todo mundo quiser tirá-lo do grupo. Você vai caminhar com ele. Porque você, eu e cada cristão nessa terra é uma ponte de Deus para alcançar os problemáticos. E não pense que nós não somos problemáticos também. Todos nós temos as nossas mazelas. Né? Eu fui olhar para cá porque eu achei que o Tiago estava aqui. Cadê o Tiago, Nath? Ele foi lá segurar a Laurinha. Mas esse é um termo do CR, né? Todos nós temos as nossas doenças, as nossas dificuldades, os nossos traumas. Não pense que eu e você também não causamos por aí. Nós também causamos. Então, se todos nós formos nos afastar dos problemas, construir muros e não pontes, e ficar se cercando, nós vamos viver sempre isolados. E o cristianismo é uma vida de mutualidade. É vida na vida do outro. É comunidade, é vivendo juntos. Então, o cristão acolhedor, ele tem sim o desafio de acolher e aceitar até em ambientes ministeriais, por exemplo, dentro da igreja, aonde também tem dificuldades de relacionamento, gente. Não pense que todo mundo aqui é santo, né? Não pense que todo mundo aqui está com todos os seus problemas resolvidos, pelo contrário. Eu ouvi ontem de uma pessoa que eu estava evangelizando, ela falou assim, mas a igreja é o lugar onde mais tem doentes. Aí eu pensei assim, eu falei, mas é verdade. É verdade. Todos nós somos doentes. A diferença é que lá na igreja, a maioria das pessoas entende que está doente e está buscando a cura. E aí, por aí fora, a maioria das pessoas acha que não tem problema. Que não tem, o problema é sempre o outro, nunca ele. Então ele não busca a cura. Isso é uma grande diferença, ok? Então nós podemos e precisamos ser acolhedores em todos os ambientes onde nós estamos. Ampliando um pouco isso, como é que a minha família pode ser acolhedora? Minha família pode ser acolhedora olhando para os vizinhos da minha rua diferente.
Enquanto uns fazem barulho, jogam sujeira na calçada do outro, estacionam colado na sua porta, né, Lino? Bate lá no carro. Enquanto você vai, enquanto os outros vão gerando conflito, você vai compreendendo, você vai aceitando, você vai perdoando, você vai acolhendo, mesmo as pessoas que te geram prejuízo. Nossa, mas então eu vou ser um bobo, como dizem alguns? Não, você vai ser o mais inteligente que tem na relação. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa recompensa, ela não está nas nossas relações humanas. Nossa recompensa está com Deus. Amém? Ele sim tem algo eterno, duradouro, que não se perde, que não se corrompe para os seus filhos eternamente. Então é nisso que nós estamos fincados. Quando nós olhamos e acolhemos os vizinhos que muitas vezes geram problema, é porque nós mostramos ali o caráter de Cristo, não o nosso. Outras famílias que estão chegando, né? Amigos dos seus filhos, a gente sempre acha que a nossa educação é melhor que a do outro, né? Não, eu eduquei meu filho, mas ali está chegando, ali a namorada, tal, sabe como é que é, né? O pessoal educa de qualquer jeito, tal, e a gente vai sempre discriminando, a gente vai sempre tendo preconceitos, a gente vai excluindo dos nossos vínculos, né? Então a gente não quer agregar, é mais fácil separar. É mais fácil criar assim, as pessoas dizem assim, olha, é bom você deixar uma distância segura. Você já ouviu isso? Vamos deixar uma distância segura das pessoas que podem te trazer problema. E aí você mantém a sua sanidade. Queridos, a nossa sanidade não está em evitar conflitos. A nossa sanidade, a nossa saúde está no nosso relacionamento com Deus. É isso que nos dá saúde. E o nosso relacionamento com Deus nos capacita, nos habilita a vivermos em situações conflituosas, sendo bênção naquela situação. Não nos escondendo nem fugindo, mas indo com o peito aberto. Fala, Senhor, a situação está difícil, aqui está um caos, mas eu quero ser bênção nesse lugar. E se eu estou aqui é porque o Senhor quer que eu ajude a transformar esses corações. É uma nova visão de vida. Então, não sei se vocês percebem o tamanho do nosso desafio. Uma família acolhedora também está atento aos carentes do seu bairro. Não deixe ninguém sair da sua casa, batendo lá, com a mão vazia. Você pode dar um litro de óleo, você pode dar, se você não tiver nada na sua despensa, dê um copo com água e dê uma palavra de ânimo. Uma palavra de incentivo. Não deixe ninguém sair sem receber nada da sua parte. Nossas famílias podem ser acolhedoras, assim como a nossa igreja precisa e está procurando ser acolhedora com os visitantes. Que esta responsabilidade não está exclusiva apenas à equipe da recepção ali, que tem os coletes verdes, mas a todos nós, que precisamos olhar para as pessoas do lado, que estão sentadas do nosso lado, olho no olho, e cumprimentar, saber quem é. Procure chegar um pouco antes para conversar com as pessoas. Não tenha pressa para sair, né? Se despeça das pessoas, crie vínculos, abra pontes, né? Construa relacionamentos, deixe o seu telefone, converse ao longo da semana, troque experiências, se ofereça para ajudar. Não viva uma vida cristã isolada. Uma igreja acolhedora, ela está aberta às pessoas que estão chegando, e não importa como sejam. Não importa se as pessoas que estão chegando não tenham o nosso formato, não vistam as nossas roupas, não falem como nós falamos. Isso não é relevante. O que é relevante é o acolhimento. Este é o Espírito, quando Jesus fala, vinde a mim, cansados, sobrecarregados. Quem Deus está chamando? Os perfeitos? Não, os doentes, os machucados. Vinde a mim, porque em mim há consolo, em mim há cura, em mim há solução. E nós somos os representantes de Cristo para a nossa geração.
A igreja acolhedora, ela está preocupada em alcançar, aceitar, acolher a comunidade aqui próxima. Não só os carentes, como nós temos feito vários movimentos, vocês viram aí, de cesta de Natal, de distribuição de cesta básica, de distribuição de roupas, cobertores no inverno, né? Nós vamos agora fazer um movimento que não é só para os necessitados. Nós vamos fazer um movimento de coleta de sangue aqui dentro. Nós teremos 80 doadores de sangue aqui na sexta-feira, no dia 26. Eles precisam ser acolhidos. Essa é uma forma de acolher as pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, que querem participar de algo. Então a igreja precisa ser esse agente de promoção de boas obras. Nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas exercitem o seu dom, o seu talento e a justiça que Deus tem despertado nelas. Porque tem muita gente querendo fazer coisa boa, mas não sabe como. Precisa de um incentivo e a igreja precisa ser este canal que organiza tudo isso. Nós precisamos acolher também os nossos membros, as crianças que estão chegando, que estão crescendo conosco, os nossos adolescentes, jovens, os nossos idosos que muitas vezes moram sozinhos. Nós precisamos pensar nisso. Uma igreja acolhedora, ela pensa nas pessoas que muitas vezes estão nos momentos mais difíceis da vida. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Os nossos PGs também têm servido para acolher muitas pessoas que chegam diferentes de nós. As pessoas que chegam no nosso PG, muitas vezes, não estão acostumadas com o ambiente religioso. São colegas do trabalho, são vizinhos, são familiares que nós chamamos, que dificilmente talvez viriam aqui, num templo, né, ouvir uma pregação. Não estão acostumados com isso, mas na sua casa ele vai. Né? No seu grupo do Zoom ele entra, porque você é amigo dele, você criou um relacionamento. Então, ali é algo mais informal e vai chegar gente diferente de nós. Vai chegar gente que não foi criada da mesma forma que você com os seus ensinos religiosos. Vai chegar gente lá de outras culturas, de outras religiões, de outra teologia. Nós precisamos aceitar, acolher essas pessoas, sem preconceito, de uma forma que eles se sintam abraçados, que eles se sintam bem naquele ambiente. Os PGs também vão acolher pessoas machucadas, pessoas que estão, passando situações difíceis na vida. E muitas vezes as pessoas só procuram a Deus nesses momentos de maior crise. Sabe quando não tem mais o que fazer? Sabe quando assim, o cara fala assim, já tentei de tudo? A maioria das pessoas procura um conforto, um ânimo, nos momentos assim, onde não tem mais saída. E aí nós estamos ali, para levar um evangelho que conforta, que consola, que transforma, que edifica. Os PGs acolhedores precisam acolher as pessoas que estão começando na fé. É por isso que nós dizemos para os líderes não terem um estudo aprofundado naquele momento, não terem ali uma linguagem rebuscada de teologia. Ali não é o momento de nós fazermos grandes reflexões teológicas em cima dos originais gregos e hebraicos, estudarmos confissões e concílios e tratados. Isso não acolhe os principiantes. As pessoas, elas não se sentem pertencentes àquilo. Elas se acham ignorantes quando uma discussão está tão distante daquilo que ela conversa no dia a dia. Não faz sentido para ela. Então, se alguém precisa segurar um pouco o passo, somos nós. Eu sei que muita gente quer sair correndo, uma maratona, 100 metros rasos. Entendeu? Ele está apaixonado, ele quer... Mas, às vezes, é mais importante você segurar o seu passo e caminhar junto com as pessoas do que sair correndo sozinho e deixar todo mundo para trás. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido isso. E uma nação acolhedora, já que nós estamos ampliando aqui a nossa reflexão, uma nação acolhedora vai olhar para os seus refugiados, vai olhar para os seus necessitados, vai acolher e vai ter atenção para os seus injustiçados. E isso não é uma responsabilidade apenas do governo.
Não está apenas nas políticas governamentais, também está na nossa postura, de como nós olhamos essas situações na nossa nação, como nós estamos dispostos a acolher e a aceitar as pessoas que estão passando nas situações mais vulneráveis da vida. Bom, diante de tudo isso, a gente precisa agora entrar no modelo, porque a missão ficou clara. Eu acho que a missão deu para a gente perceber que ela é desafiadora. A missão de acolher e aceitar uns aos outros é uma baita missão. Mas vamos entender esse referencial, porque nós não conseguimos fazer nada sem aprender primeiro. Então nós tivemos um mestre. O mestre nos ensinou como acolher as pessoas. Resumindo, basicamente, ele nos ensinou a acolher a humanidade sem acepção. Por quê? Porque nós temos a tendência de acolher as pessoas que se parecem mais conosco. Então, se ele fala como eu falo, se ele se veste como eu visto, se ele gosta das músicas que eu gosto, se ele vai nos ambientes que eu vou. Então, isso é fácil acolher pessoas assim. Não é, Ricardo? Gostoso. Nossa, eu fico tão bem do seu lado, Edson, porque eu converso às vezes as coisas de adoração que você tem e tal. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos dar um passo a mais. Quando Cristo veio, ele procurou se cercar de quem? Apenas dos da sua tribo? Apenas dos religiosos que pensavam como ele? Ou será que ele saiu pelas ruas empoeiradas da Palestina, sem destino, procurando exatamente os marginalizados? Procurando aqueles que estavam excluídos pela sociedade da época. Aqueles que não se encaixavam na caixinha religiosa. Aqueles que muitas vezes tinham doenças que eram totalmente discriminados. Lepra, cegueira. Pessoas que eram tidos como um peso na sociedade a ser carregado. Era exatamente esses que Jesus se preocupou em acolher, aceitar e buscar. Jesus sempre pensou sem acepção de pessoas. Mas ele também acolheu as pessoas sem simulação. Porque muitas vezes nós temos um interesse por trás. Nós queremos chamar alguém para participar do nosso grupo que pode nos favorecer lá na frente. Nós queremos marcar um almoço com alguém na empresa pensando que ele pode te dar um benefício lá. Uma negociata, um acordo. Sabe, esse acolhimento, essa aceitação, pensando em outros interesses, não é a de Cristo. Essa é uma aceitação interesseira do coração pecaminoso humano. A aceitação de Cristo, ela não visa controlar o outro, dominar o outro, manipular a situação. Não, eu vou acolher aqui a minha nora porque eu quero que ela esteja aqui na minha mão, na minha relação com meu filho, sabe? Essas coisas assim, eu quero controlar, por isso eu estou aceitando essa situação aqui, mas eu quero controlar aquilo ali, eu não vou abrir mão. Jesus não fazia isso. Jesus curava, libertava, transformava, e muitas vezes as pessoas nem caminhavam mais com ele. Elas não estavam presas àquilo, elas eram livres. As pessoas escolhiam o que elas queriam fazer. Muitos nem voltavam para agradecer a cura. Então, esse tipo de aceitação e de acolhimento sem acepção, sem simulação e sem dominação, parece algo pouco provável para nós. Sejamos sinceros. Parece algo bem distante da nossa realidade, porque muitas vezes nós parecemos que estamos muito mais naquela cultura seletiva do que nesses valores do reino de Deus. E isso gera uma disputa, uma briga na nossa mente. Então, pensando nisso, eu trouxe um outro texto para nós pensarmos juntos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5.
talvez ele nos ajude a entender de que forma, como aceitar da forma de Cristo, né? Será que é possível a nós? A partir do versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um homem morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, ele finaliza: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Muito bem. Que texto, hein? Para nos ajudar aqui. Por quê? Porque quando eu olho para o modelo de Cristo, parece inalcançável. Quando eu olho para o padrão da sociedade atual, parece muito mais parecido comigo. Ok? Muito mais próximo. Então, como é que eu faço para chegar no padrão de Cristo? Eu não posso. Não, eu não posso. Nenhum de nós podemos. Mas o texto nos diz exatamente a forma que nós podemos. O texto nos diz que agora nós vivemos para Ele, não mais para nós. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Nós fomos agora transformados na nossa maneira de ver, entender, crer, pensar o dia, o hoje, o amanhã, o futuro. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrangeu. Esse amor que doa, esse amor que alcança, esse amor que visita, esse amor que vem nos perdoar enquanto ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Esse amor nos constrange. Todas as vezes que nós pensamos no tamanho, na amplitude, na profundidade, né, desse amor, a gente fica sem palavras. Agora, isso é feito em Cristo. Por quê? Porque Ele veio para pagar a nossa pena. Desta forma, o relacionamento que estava quebrado com Deus foi reconciliado. Então a reconciliação aqui é quase que um sinônimo de aproximação, de novo, de aceitação, de acolhimento. Ok? Então quando nós entendemos aqui que Cristo nos reconciliou, é porque Ele nos acolheu de novo na sua família, Ele nos chamou para perto, Ele nos aceitou. Então, tudo isso que aconteceu foi feito nele, em Cristo. Mas esse texto fecha com chave de ouro, quando ele diz assim, olha, porque agora Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então aquilo que estava nele agora está em nós. Ele colocou na sua igreja e nos seus filhos a capacidade também de reconciliar-se, os homens entre eles e os homens com Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então não será na nossa força, não é na nossa capacidade, é no quanto nós nos rendemos a Deus e entendemos que através do Espírito dele, que age através de nós, nós teremos capacidade e condições de imitarmos a Cristo nas nossas relações. Faz sentido para vocês, gente? Muito bem. Para fechar tudo isso,
só tem valor, essa missão e esse modelo a ser copiado, só tem valor quando a motivação, quando o propósito, quando a finalidade é a correta. Tudo isso que nós fazemos não é para engrandecer o nosso nome. Tudo isso que nós fazemos não é para que a nossa história, a nossa trajetória, o nosso legado, essa é uma palavra muito atual, né? Eu vou deixar um grande legado. Ok, você pode deixar um legado, mas se o seu legado não estiver neste propósito de glorificar a Deus e estiver em construir a sua história, o seu nome, o seu legado, a sua família, perde o sentido para Deus. Então, o que é viver uma vida que glorifica a Deus? É nós vivermos tudo com o propósito de agradá-lo. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso ser um profissional que glorifica a Deus no meu trabalho? Sim. Quando eu não entrar nas maracutaias, quando eu for alguém que me posiciono com coragem para defender os meus valores, ainda que isso me custe algo, ainda que isso me custe um emprego, eu confio que Deus vai me sustentar. Amém? Quando eu não vendo os meus princípios nos meus relacionamentos, seja num namoro, seja no casamento, seja numa amizade. Por quê? Porque eu não tenho a carência suprida no outro. A minha carência é suprida no meu relacionamento com Deus. E ainda que as pessoas não queiram mais caminhar comigo por conta dos meus princípios, eu não me desesperarei. Eu não entrarei num buraco, eu não me afundarei. Por quê? Porque é Deus que me sustenta. É nele que eu sou amado. Eu conheço a minha identidade com Deus. E não são os outros que me suprem. Então, quando a gente começa a levar esses valores para os nossos relacionamentos, sejam de amizades, de família, de amigos, no trabalho ou na própria igreja, nós começamos a glorificar a Deus. E aí a gente entende que ainda que a gente perca alguma coisa, ainda que a gente precise investir tempo, investir talento, investir os seus dons, servir alguém, você estará fazendo isso com um propósito. E o propósito é esse, é que o nome de Deus seja glorificado. Por isso, quando a pessoa recebe uma cesta básica na casa dela, ela não tem que agradecer a Igreja Batista do Horto, né? O rapaz, o voluntário que foi lá entregar. Ela pode até agradecer por educação, mas ela tem que glorificar a Deus. Senhor, eu estava precisando, mas graças a Deus que o Senhor preparou pessoas para me ajudar. Senhor, eu estava passando uma crise emocional, uma crise difícil, mas graças a Deus o Senhor preparou um amigo para me acolher. O Senhor preparou pessoas que te amam para estender o braço, um ombro, um ouvido, um conselho nos momentos que eu mais precisava. Nós precisamos fazer com que essas obras de justiça, que são consequência dos salvos, elas sejam para glorificar a Deus. E os textos falam sobre isso. Quando os homens virem as obras de justiça, eles glorificarão a Deus e não a nós. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer hoje. Como é que nós temos vivido? A nossa vida é para glorificar a quem? Qual nome nós estamos construindo? Qual legado nós estamos deixando? O nosso ou o de Deus? Percebam? Muito bem, queridos, eu preciso finalizar com esse texto que é o áureo, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo o que vocês fizerem para a glória de Deus. Nós temos, queridos, um grande referencial. Eu sei que a sociedade vai nos pressionar
para nós deixarmos algumas pessoas pelo caminho. Eu sei disso. Eu sei que lá no seu trabalho, em qualquer outro ambiente, nós vamos sempre ser pressionados a descartar pessoas, a nos separarmos. Mas o nosso grande desafio, a nossa grande missão, que nós aprendemos com o modelo de Cristo, é nos aproximarmos, é acolhermos, é atrairmos as pessoas. Como anda o seu poder de atração? Será que as pessoas, quando estão do teu lado, elas se sentem atraídas a continuar com você? Ou elas não veem a hora de sair de perto? Será que nós temos sido esses agentes acolhedores? Ou nós somos pessoas tóxicas, que mais fazem mal do que bem? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, Ele é suficiente para atrair pessoas. Assim era a vida de Jesus. Por onde Jesus passava, Ele atraía. Ele não repelia pessoas. Nós precisamos parar de deixar pessoas pelo caminho. Nós precisamos mais abraçar do que expulsar. Cristo nos deixou esse exemplo. Vamos falar com Deus. Pense na sua vida. Pense nas suas atitudes. Pense nas situações mal resolvidas. Pense nos relacionamentos quebrados. Pense nas pessoas que você não fala há anos. Senhor, nos ajuda, Pai, a imitarmos o Teu Filho, Senhor. Nos ajuda, Deus, a jogarmos fora nosso orgulho, abrirmos mão de ter razão. Nos ajuda, Pai, a sermos intencionais em direção ao outro. Nos ajuda a pagar o preço, Senhor, de estarmos próximo daqueles que precisam. Vai exigir de nós tempo, energia, vai, mas nós seremos recompensados pelo Senhor. Dê ânimo, Senhor, aos meus irmãos. Dê ânimo à Tua igreja, Pai, para que a gente busque, Senhor, Te copiar, Te imitar, que não sejamos mais agentes que separam, que excluem, que dividem, que nós possamos acolher os que o Senhor colocar à nossa volta. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.